Segundo Reis, do capítulo 14, versículo 28, ao capítulo 15, versículo 16. Ora, o restante dos atos de Jeroboão, e tudo quanto fez o seu poder, como pelejou e como reconquistou para Israel Damasco e Amate, que tinham sido de Judá, porventura não estão escritos no livro das crônicas de Israel? E Jeroboão dormiu com seus pais, os reis de Israel, e Zacarias, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 27 de Jeroboão, rei de Israel, começou a reinar Azarias, filho de Amazias, rei de Judá. Tinha 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Jecolia, de Jerusalém, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias, seu pai. Contudo, os altos não foram tirados. O povo ainda sacrificava e queimava incenso neles. E o Senhor feriu o rei, de modo que ficou leproso até o dia da sua morte, e habitou numa casa separada. E Jotão, filho do rei, tinha o cargo da casa, julgando o povo da terra. Ora, o restante dos atos de Azarias, e tudo quanto fez, porventura não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? E Azarias dormiu com seus pais, e com eles o sepultaram na cidade de Davi. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. No ano 38 de Azarias, rei de Judá, reinou Zacarias, filho de Jeroboão, sobre Israel, em Samaria, 6 meses. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como tinham feito seus pais. Nunca se apartou dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com os quais ele fizera Israel pecar. Salum, filho de Jabes, conspirou contra ele. Feriu-o diante do povo, matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Zacarias está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel. Esta foi a palavra do Senhor, que ele falara a Jeú, dizendo: Teus filhos, até a 4ª geração, se assentarão sobre o trono de Israel. E assim foi. Salum, filho de Jabes, começou a reinar no ano 39 de Uzias, rei de Judá, e reinou 1 mês em Samaria. E Menahem, filho de Gade, subindo de Tirza, veio a Samaria. Feriu a Salum, filho de Jabes, em Samaria. Matou-o e reinou em seu lugar. Ora, o restante dos atos de Salum e a conspiração que fez estão escritos nos livros das crônicas dos reis de Israel. Então Menahem feriu a Tifsa e a todos os que nela havia, como também a seus termos desde Tirza, porque não lhe tinham aberto, por isso a feriu, e fendeu a todas as mulheres grávidas que nela estavam. Miqueias, do capítulo 1 ao capítulo 3. A palavra do Senhor que veio a Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouvi, todos os povos, presta atenção, ó terra, e tudo o que nela há, e seja testemunha contra vós
o Senhor Deus, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor está a sair do seu lugar, e descerá, e andará sobre as alturas da terra. Os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão, como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam por um declive. Sucede tudo isso por causa da transgressão de Jacó e por causa dos pecados da casa de Israel. Qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Todas as suas imagens esculpidas serão despedaçadas, todos os seus salários serão queimados pelo fogo, e de todos os seus ídolos farei uma assolação, porque pelo salário de prostituta os ajuntou, e em salário de prostituta se tornarão. Por isso lamentarei e uivarei, andarei despojado e nu, farei lamentação como de chacais e pranto como de avestruzes. Pois as suas feridas são incuráveis, e o mal chegou até Judá. Estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Não o anuncieis em Gate, em Aco não choreis. Em Bet-Leafra, revolvei-os no pó. Passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez. A moradora de Zaanã não saiu. O pranto de Bet-Ezel tomará de vós a sua morada. Pois a morada de Marote espera ansiosamente pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Ata ao carro o cavalo ligeiro, ó moradora de Laquis. Esta foi o princípio do pecado para a filha de Sião, pois em ti se acharam as transgressões de Israel. Por isso darás a Morezete Gate presentes de despedida. As casas de Axibe se tornarão em engano para os reis de Israel. Ainda trarei a ti, ó moradora de Maressa, aquele que te possuirá. Chegará até Adulão a glória de Israel. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos das tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Ai daqueles que nas suas camas maquinam a iniquidade e planejam o mal. Quando raia o dia, põem-no por obra, pois está no poder da sua mão. E cobiçam campos e os arrebatam, casas e as tomam. Assim fazem violência a um homem e à sua casa, a uma pessoa e à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor: eis que contra esta família maquino um mal, de que não retirareis os vossos pescoços, e não andareis arrogantemente, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá contra vós um motejo, e se levantará pranto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente despojados. A porção do meu povo ele a troca, como ele a remove de mim. Aos rebeldes reparte os nossos campos. Portanto, não terás tu na congregação do Senhor quem lance o cordel pela sorte. Não profetizeis, assim profetizam eles. Não se deve profetizar tais coisas.
não nos alcançará o opróbrio. Acaso dir-se-á isto, ó casa de Jacó? Tem-se restringido o Espírito do Senhor? São estas as suas obras? E não é assim que fazem bem as minhas palavras ao que anda retamente? Mas há pouco se levantou o meu povo como um inimigo. De sobre a vestidura arrancais o manto aos que passam seguros, como homens contrários à guerra. As mulheres do meu povo, vós as lançais das suas casas agradáveis. Dos seus filhinhos tirais para sempre a minha glória. Levantai-vos e ide-vos, pois este não é lugar de descanso, por causa da imundícia que traz destruição, sim, destruição enorme. Se algum homem, andando em espírito de falsidade, mentir, dizendo: Eu te profetizarei acerca do vinho e da bebida forte, será esse tal o profeta desse povo. Certamente te ajuntarei todo, ó Jacó, certamente congregarei o restante de Israel, pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no curral, como rebanho no meio do seu pasto. Farão estrondo por causa da multidão dos homens. Subirá diante deles aquele que abre o caminho. Eles romperão, e entrarão pela porta, e sairão por ela. E o rei irá diante deles, e o Senhor à testa deles. E disse eu: Ouvi, peço-vos, ó chefes de Jacó, e vós, ó príncipes da casa de Israel. Não é a vós que pertence saber a justiça? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles, e a carne de cima dos seus ossos, os que também comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, lhes esmiuçais os ossos e os repartis em pedaços, como para a panela, e como carne dentro do caldeirão. Então clamarão ao Senhor. Ele, porém, não lhes responderá. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, conforme eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz o Senhor a respeito dos profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, enquanto tenho que comer, mas preparam a guerra contra aquele que nada lhes mete na boca. Portanto, se vos fará noite sem visão, e trevas sem adivinhação haverá para vós. Assim se porá o sol sobre os profetas, e sobre eles obscurecerá o dia. Os videntes se envergonharão, e os adivinhadores se confundirão. Sim, todos eles cobrirão os seus lábios, porque não haverá resposta de Deus. Quanto a mim, estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouvi, agora, isto, vós, chefes da casa de Jacó, e vós, governantes da casa de Israel, que abominais a justiça e perverteis tudo o que é direito, edificando a Sião com sangue e a Jerusalém com iniquidade. Os seus chefes dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: Não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá.
Portanto, por causa de vós, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa em lugares altos de um bosque. Leitura Pastor Ricardo. Compartilhando na web. www.compartilhandonaweb.com.br Ministério Compartilhando.